Mas agora vamos a uma questão mais prática. Como é que a gente pode identificar as fake news? É possível? É sim. Porque como eu já falei antes, elas têm um método. Então, por exemplo, uma das coisas que as fake news fazem, elas tentam imitar o layout ou o nome de alguma plataforma de mídia conhecida. Por exemplo, vocês podem ver por aí, digamos, uma plataforma que se chame G10, para tentar imitar o G1, certo? Então isso já é um indício. Olhem bem para logotipos, olhem bem para os nomes. Segundo, eles têm estratégias, geralmente vem acompanhada de uma estratégia para gerar likes, porque isso é remunerado. Durante muito tempo o YouTube remunerava. Quanto mais as pessoas curtissem o conteúdo, quem produziu o conteúdo ganhava dinheiro, né? O YouTube mudou um pouco essa política por conta disso. Mas então, as estratégias são para exatamente gerar as curtidas, os likes, como a gente chama, e o compartilhamento. Então, normalmente, elas vêm com aquelas chamadas do tipo: divulgue o máximo que você puder antes que apague. Pode ter certeza. Ou então, atenção, atenção. Olha, passa isso para frente antes que os governos mandem apagar. Antes que a Globo censure. A Globo não deu isso, a Folha de São Paulo não dá isso. Desconfie, desconfie. Outra, sempre tem apostas em teorias da conspiração, né? Como essas coisas absurdas do tipo: foi a China que criou o vírus para disseminar nos Estados Unidos. Foi os Estados Unidos que contaminou soldados e mandou para a China, para as fronteiras da China, né? O vírus veio porque lá na China se consome carne de animais silvestres. Isso é uma das grandes mentiras em relação a essa epidemia. Se cogitou uma espécie de mutação desse vírus, mas não tem nenhuma prova que isso aconteceu, porque na China se come morcego, porque na China se come carne de cachorro. A gente tem hábitos que podem parecer estranhos em uma outra cultura. Por exemplo, a gente come miúdos de animais aqui. De vísceras de animais, desculpe, a gente come vísceras de animais. Isso em uma outra cultura pode ser considerado uma coisa terrível. Então a gente tem que ter cuidado com esse tipo de ilação que a gente faz, né? Desse tipo de forma e que soa mesmo, isso é preconceito. Muitas vezes isso é racismo, né? Esse tipo de estereótipo que a gente tem em relação ao outro, principalmente em relação a uma outra cultura. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala esse tipo de coisa. Tá? Então quando vem essas teorias da conspiração, né, tudo isso embalado em que é uma grande conspiração, né? Então, por exemplo, é muito mais fácil para algumas pessoas não aceitarem que uma civilização pré-europeia no Peru ou no México construiu coisas belíssimas, cidades belíssimas, uma arquitetura fantástica como a arquitetura deixada pelos Incas e pelos Maias. E aí a gente prefere acreditar que isso foi feito por povos extraterrestres, porque a gente não quer admitir, né? E isso é eurocentrismo, etnocentrismo.